Imagine Davi na caverna, fugindo de Saul, seus sentimentos oscilando entre o desespero e a esperança, enquanto escreve seus salmos. Ou Jesus no Getsêmani, sua emoção tão intensa que seu suor se torna como gotas de sangue. O ser humano não é apenas uma máquina de raciocinar. É um ser pensante, sim, mas também profundamente afetivo, capaz de sentir, desejar e agir. A parte afetiva da alma é tão real quanto a racional. Emoções são reações imediatas, explosivas, que podem nos impulsionar para atos nobres ou para quedas vergonhosas. Sentimentos, por sua vez, são experiências mais profundas e duradouras que moldam nossa relação com Deus e com as pessoas. Ambos são legítimos, criados por Deus, mas também frágeis, facilmente descontrolados, sem disciplina espiritual. Nessa arena interior, onde pensamentos encontram sentimentos, onde emoções ecoam nas câmaras do coração, acontece uma das maiores batalhas da vida cristã, a busca pelo equilíbrio. Não se trata de suprimir o que se sente, mas de alinhá-lo à vontade de Deus, permitindo que a paz transcendente de Cristo guarde nosso coração. Eu sou o professor Azeniel, e nesta lição 8, Emoções e Sentimentos, a batalha do equilíbrio interior, vamos aprender a diferenciar emoções e sentimentos, compreender sua influência em nossa fé e descobrir como encontrar estabilidade espiritual mesmo quando nossas emoções nos agitam. E é justamente sobre essa paz que nos protege mesmo quando nossas emoções se agitam, que Paulo nos apresenta em nosso texto áureo. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. O texto áureo desta lição traz a promessa central que Paulo oferece aos crentes em Filipenses. Essa não é uma paz ordinária, não é a simples ausência de conflito. É a paz que transcende toda a lógica humana que não pode ser explicada racionalmente. É a paz que vem exclusivamente de Deus, uma realidade sobrenatural que guarda, protege e resguarda tanto nossos corações, emoções, quanto nossos pensamentos, nossa mente. Essa paz está disponível exclusivamente para aqueles que estão em Cristo Jesus, para os que renunciaram a si mesmos e vivem em comunhão com Ele. Toda esta lição, portanto, conduz a essa promessa transformadora. Após meditarmos sobre o texto áureo, vamos para a verdade prática. Acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar nossos sentimentos. A verdade prática desta lição sintetiza a aplicação concreta do ensinamento. Acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar nossos sentimentos. Ao longo desta lição, vimos que existem técnicas e métodos que prometem controle emocional. Alguns trazem benefícios limitados, mas nenhum deles pode fazer o que somente Deus pode fazer: transformar o coração e guardar genuinamente seus sentimentos com uma paz que transcende o entendimento. O mundo oferece gerenciamento emocional. Deus oferece libertação emocional. O mundo oferece técnicas. Deus oferece transformação radical através da abnegação, obediência e humildade em Cristo. Quando você renuncia à confiança na sua própria sabedoria e se entrega completamente a Deus, descobrindo que Ele é suficiente, então experimentará a verdadeira estabilidade emocional. Aqui concluímos a verdade prática. Agora vamos pontuar quais são os objetivos dessa lição. No primeiro tópico, vamos explicar ao aluno a natureza afetiva do ser humano, reconhecendo a diferença entre emoções e sentimentos e sua relação com o pensamento e a vontade. No segundo tópico, vamos ensinar que, embora muitas emoções sejam instintivas, é responsabilidade do cristão administrar suas reações com base na palavra de Deus. Agora, no terceiro e último tópico, vamos demonstrar que o verdadeiro controle dos sentimentos não vem apenas de métodos humanos, mas da paz de Deus que guarda os corações dos que creem.
Agora vamos dar início à nossa introdução. O homem é essencialmente um ser pensante, afetivo, volitivo, vontade e livre. Pensa, sente, deseja e age. Na lição anterior, estudamos a respeito dos pensamentos. O ser humano foi criado por Deus com 4 dimensões integradas: pensar, sentir, desejar e agir. Essas capacidades, intelecto, afetividade, vontade e liberdade, estão interligadas e influenciam umas às outras constantemente. Na lição anterior, estudamos especificamente sobre os pensamentos e como eles constituem uma verdadeira arena de batalha espiritual. Agora, avançamos para compreender o mundo dos afetos, as emoções e sentimentos que também participam profundamente da nossa experiência com Deus e moldam nossas decisões diárias. Agora, procure deixar claro para os seus alunos que sua vida espiritual não se resume ao que você pensa. Ela envolve também o que você sente, deseja e decide fazer. Compreender essas dimensões é essencial para uma vida equilibrada em Cristo. Vimos como eles podem influenciar os sentimentos e a vontade e refletir em nossas decisões. Nesta lição, abordaremos a parte afetiva do ser humano, buscando definir e diferenciar emoções e sentimentos e compreender sua importância na experiência humana e espiritual. Vamos dar continuidade ao slide anterior. Reforce que na lição 7 ficou claro como os pensamentos têm poder de influenciar diretamente os sentimentos e a vontade, refletindo em nossas decisões práticas. Agora, nesta lição, o foco será especificamente na parte afetiva do ser humano. O objetivo é definir e diferenciar emoções de sentimentos, compreendendo a importância de ambos na experiência humana e espiritual. Essa compreensão é fundamental para uma vida cristã equilibrada e madura. Agora, explique para os seus alunos que emoções e sentimentos não são a mesma coisa, e entender essa diferença ajudará você a lidar melhor com o que sente e a tomar decisões mais alinhadas com a vontade de Deus. Aqui concluímos a introdução. Agora vamos dar início ao primeiro tópico. O homem, um ser afetivo. Tópico 1. Propósitos do estudo. Subtópico 1.1. Há um evidente e preocupante agravamento da crise de saúde mental em todo o mundo, inclusive no Brasil. Transtornos depressivos e de ansiedade são os que mais crescem. Vivemos em momento crítico no Brasil. Os dados são alarmantes. Em 2024, o país registrou mais de 470 mil afastamentos do trabalho por transtornos mentais, o maior número em 10 anos, representando um aumento de 68% em relação a 2023. Transtornos depressivos e de ansiedade são os que mais crescem. No Brasil, mais de 56 milhões de pessoas sofrem de ansiedade em algum grau, tornando-nos o país mais afetado por essa condição no mundo, segundo a OMS. Esse cenário não apenas causa sofrimento individual, mas também impacta a economia e a sociedade de forma profunda. Diante disso, torna-se ainda mais essencial que a Igreja compreenda corretamente o ser humano à luz da Palavra de Deus. Agora, procure explicar para os seus alunos que a crise de saúde mental que vivemos hoje não é distante de você. Ela pode estar na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja. Compreender emoções e sentimentos biblicamente é uma necessidade urgente para a nossa geração. Como já ressaltado, uma compreensão correta do ser humano à luz da Palavra de Deus é fundamental para uma vida integralmente equilibrada. Dando continuidade ao que vimos no slide anterior sobre a crise de saúde mental que enfrentamos, torna-se ainda mais urgente o que já foi ressaltado. Uma compreensão correta do ser humano, à luz da Palavra de Deus, é fundamental para uma vida integralmente equilibrada. Métodos humanos podem oferecer alívio temporário, mas somente a perspectiva bíblica revela quem realmente somos: corpo, alma e espírito, e como todas essas dimensões se relacionam. Sem essa base sólida,
corremos o risco de tratar sintomas sem alcançar a raiz dos problemas emocionais e espirituais. No próximo slide, abordaremos os 3 propósitos específicos deste estudo para que você compreenda exatamente o que pretendemos explorar juntos. Agora, explique para os seus alunos que o equilíbrio emocional que você busca não virá apenas de técnicas ou terapias. Ele precisa estar fundamentado na verdade de quem Deus diz que você é. Isso inclui entender, primeiro, o que são emoções e sentimentos e como podem e devem ser geridos. Segundo, qual a conexão existente entre o que pensamos e o que sentimos. E, terceiro, qual a relação desses fenômenos com a vontade e as decisões humanas. Como mencionamos no slide anterior, essa compreensão bíblica do ser humano inclui 3 dimensões práticas essenciais. Primeiro, entender o que são emoções e sentimentos e como podem e devem ser geridos de forma saudável e bíblica. Segundo, qual a conexão existente entre o que pensamos e o que sentimos, como nossos pensamentos alimentam ou controlam nossas emoções. Terceiro, qual a relação desses fenômenos com a vontade e as decisões humanas, ou seja, como emoções e pensamentos influenciam as escolhas que fazemos diariamente. No próximo slide, veremos como essas 3 dimensões se integram no propósito maior de amar, servir e adorar a Deus. Agora procure deixar claro para os seus alunos que você precisa entender não apenas o que sente, mas como o que você pensa influencia o que sente e como ambos afetam suas decisões. Esse entendimento é chave para uma vida equilibrada. Pensar, sentir, desejar e agir. Nada em nós deve estar fora do propósito de amar a Deus, servi-lo e adorá-lo. Salmos capítulo 103, versículo 1 e Marcos capítulo 12, versículo 30. Acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim, versículo 30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Como lemos na referência, você precisa amar a Deus com absolutamente tudo o que é. Coração, alma, entendimento e forças. Cada uma dessas dimensões, sentimentos, ser integral, razão e capacidade de agir, deve estar completamente alinhada com esse propósito supremo. O salmista expressa essa mesma verdade de forma contemplativa. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Salmos 103, versículo 1. Pensar, sentir, desejar e agir não são dimensões separadas. Elas devem funcionar integradas em torno de um único propósito: amar a Deus, servi-lo e adorá-lo. Quando você integra todas essas dimensões dessa forma, toda a sua vida se torna um ato genuíno de adoração. Agora procure explicar para os seus alunos que não existe uma parte de você que escape do propósito de amar a Deus. Seu coração, sua alma, seu intelecto e suas forças devem trabalhar em perfeita harmonia nesse objetivo eterno. Aqui concluímos o subtópico 1.1, Propósitos do estudo. Agora, vamos dar início ao próximo. Afetividade, emoções e sentimentos. Subtópico 1.2. De forma simples, a afetividade é a nossa capacidade de sentir e demonstrar emoções e sentimentos. Esses processos envolvem tanto o nosso corpo quanto a alma. Salmos, capítulo 31, versículo 9. E também o espírito. João, capítulo 13, versículo 21. E Lucas, capítulo 1, versículo 47. Acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim, versículo 9. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Como lemos na referência, o salmista mostra a profundidade dessa experiência. Os olhos, a alma e o corpo, 3 dimensões distintas, todas afetadas pela tristeza. Isso demonstra que a afetividade envolve tanto o corpo quanto a alma de forma integrada. Mas há mais. O espírito também participa. Jesus, em João 13, versículo 21,
perturbou-se em espírito ao anunciar a traição. Maria, no Evangelho de Lucas, expressa: "E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador." Essas referências revelam que emoções e sentimentos não são apenas psicológicos, eles abrangem corpo, alma e espírito em uma integração completa e profunda. Agora, explique para os seus alunos que, quando você sente uma emoção ou um sentimento, não é apenas sua mente que reage. Seu corpo, sua alma e seu espírito participam dessa experiência de forma integrada. A Bíblia nos mostra que somos seres completos, corpo, alma e espírito, e que nossas emoções e sentimentos fazem parte da nossa natureza, criada por Deus. Dando continuidade ao que vimos no slide anterior, precisamos compreender que essa integralidade do ser humano, corpo, alma e espírito, significa que você não é apenas um espírito incorpóreo, mas uma unidade viva onde tudo se relaciona. Não é algo vergonhoso ou pecaminoso sentir. Sentir é inerente ao que você é, pois faz parte de sua natureza criada por Deus. O problema nunca está em ter emoções e sentimentos, mas sim em como você os expressa, em que você permite que eles o levem e se eles estão alinhados com a vontade de Deus. Essa compreensão é fundamental para que você não se sinta culpado por sentir, mas responsável por como lidar com o que sente. No próximo slide, veremos como diferenciar emoções e sentimentos, compreendendo melhor cada um desses processos afetivos. Agora procure deixar claro para os seus alunos que você foi criado por Deus como um ser integral, e sentir emoções e sentimentos não é uma fraqueza. É parte de como você foi design para viver e se relacionar. Podemos entender melhor assim. Letra A. Emoções. São reações rápidas e geralmente acontecem sem a gente pensar, como, por exemplo, quando sentimos medo ou alegria de repente. A diferença fundamental está na velocidade e na duração. Quando você leva um susto, a reação é instantânea. Seu corpo responde antes mesmo de você processar racionalmente o que aconteceu. Quando recebe uma boa notícia, a alegria irrompe de forma imediata e involuntária. Essas reações ativam respostas fisiológicas claras no corpo: coração acelerado, respiração alterada, tensão muscular. É por isso que uma emoção é tão intensa. Ela mobiliza todo o seu organismo de forma automática. No próximo slide, compreenderemos como os sentimentos diferem dessa dinâmica emocional, pois eles possuem características completamente distintas. Agora, procure explicar para os seus alunos que a emoção é tão rápida e involuntária que seu corpo reage antes de sua mente ter tempo de processar o que está acontecendo. Letra B. Sentimentos, por outro lado, são mais duradouros. Eles nascem das emoções, mas permanecem por mais tempo e são percebidos de forma mais consciente, como, por exemplo, quando sentimos gratidão ou solidão. Enquanto as emoções são explosões rápidas e involuntárias, os sentimentos seguem uma dinâmica completamente diferente. Eles nascem das emoções, mas não desaparecem rapidamente. Permanecem, evoluem, se aprofundam. A gratidão, por exemplo, começa como um impulso emocional, mas se torna um sentimento duradouro que você carrega consigo. A solidão também não é uma reação de momento. Ela persiste, permeia seu dia, sua semana, suas relações. A diferença crucial é que os sentimentos são percebidos de forma consciente e reflexiva. Você tem tempo para processar, pensar sobre eles, entendê-los. Enquanto a emoção age, o sentimento faz você refletir. Por isso, os sentimentos podem ser trabalhados, transformados e até sanados através da reflexão e da fé. No próximo slide, veremos a principal diferença prática entre essas duas dinâmicas afetivas. Agora, procure deixar claro para os seus alunos que os sentimentos, ao contrário das emoções, permitem que você os examine, compreenda suas raízes e decida como responder a eles. A principal diferença é que a emoção passa rápido, tem pouca duração e é intensa. O sentimento é menos intenso,
mas pode perdurar bastante tempo. Mateus capítulo 26, versículo 38, Gênesis capítulo 47, versículo 9 e Romanos capítulo 9, versículo 2. Acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim, versículo 38. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Como lemos na referência, os exemplos bíblicos revelam essa dinâmica com clareza. Jesus, no Getsêmani, carrega uma tristeza que o acompanha profundamente. Jacó, em Gênesis 47, 9, vivencia esse sentimento ao aproximar-se do fim de sua vida, com uma angústia que marca décadas de sua jornada. Paulo, em Romanos 9, 2, expressa esse sentimento duradouro de forma contundente, uma angústia que o persegue constantemente. A diferença prática é que enquanto a emoção invade você como uma onda e passa, o sentimento habita você, molda sua perspectiva e requer tempo para ser transformado. Por isso, trabalhar os sentimentos envolve reflexão contínua, autoconhecimento e, fundamentalmente, a intervenção e graça divina. Agora procure explicar para os seus alunos que os sentimentos duradouros que você carrega, medo, tristeza, raiva, não desaparecem como as emoções. Eles precisam ser enfrentados, processados e transformados pela graça de Deus. Como servos de Deus, precisamos aprender a lidar com nossas emoções e sentimentos, buscando equilíbrio através da Palavra de Deus e da ação do Espírito Santo em nossa vida. Agora, vamos dar continuidade ao que aprendemos sobre emoções e sentimentos. Precisamos compreender que conhecer a diferença entre eles não é apenas teoria, é um chamado prático à maturidade espiritual. Como servos de Deus, você não pode simplesmente ser governado por reações emocionais ou deixar-se dominar por sentimentos negativos duradouros. O objetivo é alcançar equilíbrio, e esse equilíbrio não vem de técnicas psicológicas apenas, mas fundamentalmente através da Palavra de Deus, como guia e da ação do Espírito Santo operando em sua vida. A Escritura oferece princípios práticos para lidar com o que você sente, seja dominando uma raiva repentina ou transformando sentimentos de medo e ansiedade. No próximo slide, exploraremos as 6 emoções básicas que todo ser humano experimenta e como compreendê-las nos ajuda a viver com mais sabedoria. Agora, procure deixar claro para os seus alunos que você tem responsabilidade sobre suas emoções e sentimentos. Não pode culpar as circunstâncias ou outras pessoas por aquilo que você permite governar sua vida. Aqui concluímos o subtópico 1.2, afetividade, emoções e sentimentos. Agora vamos dar início ao próximo. Principais afetos. Subtópico 1.3. Alegria, medo, raiva, surpresa, nojo e tristeza são as 6 emoções básicas. Quando ocorrem, provocam alterações corporais, como coração acelerado, respiração ofegante, tensão muscular, secura na boca e náuseas. Agora que compreendemos a diferença entre emoções e sentimentos, precisamos conhecer as emoções básicas que toda pessoa experimenta e qual é o propósito de cada uma. Cada uma delas serve um propósito específico na vida. Alertam você, mobilizam suas energias, protegem você de perigos. A alegria mobiliza você para a ação e comunhão. O medo ativa seu mecanismo de proteção diante do perigo. A raiva surge quando seus limites são violados ou injustiça ocorre. A surpresa prepara você para processar o inesperado. O nojo o protege do que é prejudicial. A tristeza marca a perda e convida você à reflexão e ao luto necessário. O fascinante é que todas possuem uma linguagem corporal muito clara e específica. Coração dispara, respiração se altera, músculos tensionam, boca seca, estômago se revira. Essas respostas fisiológicas não são acidentais. Elas revelam que as emoções envolvem todo o seu ser de forma integrada. Você não sente apenas com a mente, você sente com o corpo inteiro. No próximo slide,
veremos como essas emoções aparecem concretamente na vida de personagens bíblicos. Agora, procure deixar claro para os seus alunos que cada emoção que você sente tem um propósito. A questão não é eliminá-las, mas entender por que surgem e como responder a elas biblicamente. Adão expressou alegria ao acordar e contemplar Eva, Gênesis capítulo 2, versículo 23. Emoção que se tornou um sentimento igualmente prazeroso durante a feliz convivência que tiveram, plena de cumplicidade. Gênesis capítulo 2, versículo 25. Agora, acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim, versículo 23, e disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Como lemos na referência, Adão experimenta uma alegria genuína e profunda ao despertar e contemplar Eva. Essa emoção de reconhecimento e admiração ecoa em sua reação poética. Essa alegria inicial se transforma em um sentimento igualmente prazeroso durante toda a sua convivência com Eva. Uma cumplicidade plena que se expressa de forma única. Gênesis 2, versículo 25, nos mostra a profundidade dessa relação. O homem e a sua mulher estavam nus, mas não se envergonhavam um do outro. A Escritura revela que não havia culpa, não havia vergonha, apenas intimidade e confiança genuína. Isso demonstra o propósito da alegria em sua forma mais pura: conectar, unir, criar comunhão entre pessoas. A alegria de Adão não foi apenas um impulso momentâneo. Ela se transformou em um sentimento duradouro que caracterizou seu relacionamento com Eva no Éden. Esse é o tipo de alegria que Deus deseja para você. Agora procure explicar para os seus alunos que a alegria verdadeira não é passageira. Ela nasce como uma emoção, mas pode se transformar em um sentimento profundo que caracteriza seu relacionamento com Deus e com as pessoas que ama. Depois do pecado, experimentaram vergonha e medo, duas emoções negativas ou desagradáveis. Dentre as reações externas imediatas, ocorreram a percepção da nudez, cobrir o corpo e se esconder de Deus. Gênesis capítulo 3, versículos 7 ao 10. Agora vamos dar continuidade ao que vimos no slide anterior sobre a alegria pura de Adão e Eva. Precisamos compreender o contraste devastador que se seguiu. Depois do pecado, a dinâmica emocional mudou completamente. Experimentaram vergonha e medo, duas emoções que nunca haviam sentido antes. Essas emoções são qualificadas como negativas ou desagradáveis, porque mobilizam o corpo para se proteger, se esconder, se retrair. As reações externas foram imediatas e reveladoras. Perceberam a nudez, cobriram o corpo, se esconderam de Deus. Note que o medo e a vergonha acionaram respostas automáticas. Não pensaram racionalmente. O corpo reagiu primeiro. Essa transformação abrupta mostra como as emoções não apenas reagem às circunstâncias, mas revelam o estado da alma. O pecado alterou fundamentalmente não só o que Adão e Eva pensavam, mas também o que sentiam sobre si mesmos e sobre Deus. No próximo slide, exploraremos como essas emoções negativas se perpetuaram em toda a humanidade. Agora, explique para os seus alunos que o pecado não apenas muda seu pensamento, ele transforma suas emoções criando medo, vergonha e culpa onde havia segurança e confiança. Tristeza e dor se tornaram sentimentos constantes na vida do primeiro casal. Gênesis capítulo 3, versículo 16 ao 18. A tragédia da expulsão do Éden certamente lhes causou profunda frustração e angústia. Gênesis capítulo 3, versículo 23. Agora acompanhe comigo na referência em destaque. Versículo 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Como lemos na referência, a expulsão do Éden marca um ponto de ruptura total na experiência emocional de Adão e Eva. Mas antes disso, precisamos compreender o que antecedeu essa expulsão.
Gênesis 3, versículo 16 ao 18, revela as consequências imediatas do pecado. À mulher, multiplicaram-se as dores da gestação e do parto. Ao homem, a terra se tornou maldita, exigindo trabalho árduo e fadiga para obter sustento. Essas não eram apenas consequências físicas, eram emocionais e espirituais. Tristeza e dor se tornaram sentimentos constantes, acompanhando cada ato de suas vidas. A tragédia da expulsão do Éden certamente lhes causou profunda frustração e angústia. Foram expulsos do único lugar onde experimentaram plenitude, segurança e comunhão genuína com Deus. A emoção rápida do medo e da vergonha se transformou em sentimentos duradouros de isolamento, perda e lamento. Esse padrão se perpetuaria por toda a história da humanidade. Agora procure deixar claro para os seus alunos que o pecado não apenas traz consequências práticas, ele deixa cicatrizes emocionais profundas que perseguem você, transformando emoções rápidas em sentimentos duradouros de culpa, remorso e tristeza. Aqui concluímos o subtópico 1.3, Principais afetos. Agora vamos dar início ao próximo. Inveja, ira e ódio. Subtópico 1.4. Em Caim também se observa a presença de emoção e sentimento. Sua ira em relação a Abel ficou estampada em seu rosto, um claro exemplo de reação fisiológica. Gênesis capítulo 4, versículo 6. Acompanhe comigo no versículo 6. Diz assim: E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Como lemos na referência, a Escritura descreve algo fascinante sobre Caim. Deus não apenas reconhece a emoção, ele a vê estampada no rosto dele. A raiva está tão evidente, tão impressa em sua expressão facial, que é impossível ocultá-la. Essa é a linguagem corporal da raiva em ação. O rosto transtornado, a expressão contraída, os músculos tensos. Caim não consegue controlar como seu corpo reage à rejeição do seu sacrifício. A ira é uma emoção tão intensa e involuntária que se torna visível antes mesmo que ele fale. Isso revela algo crucial. As emoções não residem apenas na mente. Elas se manifestam no corpo de forma tão clara que outras pessoas conseguem lê-las imediatamente. A raiva de Caim, não gerenciada e não confrontada, se transformaria em um sentimento duradouro que o levaria ao pior crime: o assassinato de seu próprio irmão. Agora, procure explicar para os seus alunos que sua emoção está escrita no seu rosto. Por mais que você tente esconder, seu corpo a expõe. Aprenda a reconhecer quando você está com raiva antes que ela controle suas ações. Mesmo advertido por Deus, permitiu que a emoção se transformasse em um sentimento de ódio e matou o irmão. Gênesis capítulo 4, versículo 8. Outros sentimentos negativos, como culpa e medo, o acompanhariam por toda a vida. Gênesis capítulo 4, versículo 10 ao 14. Agora vamos dar continuidade ao que vimos sobre Caim. Vemos as consequências devastadoras de permitir que a emoção se torne sentimento. Apesar da advertência clara de Deus, Caim deixou que a raiva inicial se transformasse em um sentimento profundo de ódio. Essa mudança de emoção para sentimento marcou o ponto de não retorno. Em Gênesis 4:8, ele cometeu o primeiro homicídio da história, assassinando seu próprio irmão. Mas a história não terminou ali. Em Gênesis 4:10-14, culpa e medo se tornaram seus companheiros constantes. A culpa o perseguia, porque ele sabia exatamente o que havia feito. O medo o acompanhava, porque temia a retribuição divina. Esses sentimentos não eram momentâneos, eram duradouros, profundos, marcando toda a sua existência. Caim se tornou um fugitivo, marcado, separado da presença de Deus. Sua história é um aviso eloquente. Quando você permite que emoções negativas se enraizem e se transformem em sentimentos, elas o escravizam. O caminho que começou com uma ira momentânea terminou em crime, culpa eterna e isolamento espiritual. Agora, procure deixar claro para os seus alunos que
Não deixe que uma emoção momentânea se transforme em um sentimento que controle sua vida. Esse é o caminho para a ruína pessoal e espiritual. Aqui concluímos o tópico 1. O homem, um ser afetivo. Agora, o nosso objetivo é o próximo tópico. Emoções, experiência e controle. Tópico 2. Reação e decisão. Subtópico 2.1. Como reações instintivas, muitas emoções estão fora do controle humano. Em casos assim, não constituem um pecado em si mesmas. Mas é responsabilidade nossa decidir como agir diante de uma reação emocional. Chegamos a um ponto crucial para compreender como lidar biblicamente com emoções e sentimentos. É fundamental reconhecer que muitas emoções surgem como reações instintivas, automáticas, fora do seu controle direto. Quando você leva um susto, sente medo instantaneamente. Quando recebe uma injustiça, a raiva irrompe sem que você a tenha convidado. Essas reações não constituem pecado em si mesmas. Elas são parte da sua natureza criada por Deus. A Escritura reconhece isso. O próprio Jesus experimentou emoções intensas. O que muda tudo é o que vem depois. É aqui que sua responsabilidade começa. Você não controla a emoção que surge, mas você controla o que fará com ela. Você pode reconhecê-la, nomeá-la, examiná-la e decidir conscientemente como agir. Essa é a diferença entre ser dominado pela emoção e ser um administrador dela. No próximo slide, exploraremos como exercer esse controle através de princípios bíblicos práticos e transformadores. Agora, explique para os seus alunos que você não é responsável por sentir uma emoção, mas é absolutamente responsável pelo que faz com ela. Essa é a base da maturidade espiritual e emocional. A frase do apóstolo Paulo, irai-vos e não pequeis, Efésios capítulo 4, versículo 26, expõe essa verdade. Paulo aconselha os efésios controlarem a ira e não deixarem que os dominem, tornando-se um sentimento pecaminoso. Compreendemos que muitas emoções estão fora do nosso controle, mas nossa responsabilidade começa quando decidimos como agir diante delas. Paulo nos oferece uma orientação prática e transformadora sobre isso. Essa frase curta e poderosa revela uma verdade fundamental sobre a natureza da ira. Ela em si não é necessariamente pecado. Existe uma ira justa, como a de Jesus ao expulsar os vendilhões do templo, e existe uma ira pecaminosa, como a de Caim, que resultou em assassinato. A diferença está no que você faz com ela. A orientação de Paulo é clara. Controle a ira rapidamente, não deixe que ela o domine, transformando-se em um sentimento pecaminoso que habita e corrompe o coração. O complemento é igualmente importante. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Resolva o conflito antes do pôr do sol. Não deixe que a ira se enraize e dê lugar ao diabo. Quando você permite que a ira perdure, ela se transforma em amargura, ressentimento e ódio, sentimentos que destroem você e seus relacionamentos. Agora, explique para os seus alunos que sentir ira não é pecado, mas permitir que ela controle você, se prolongue e se transforme em amargura. Isso sim é pecado e abre porta para o inimigo. Permanecer irado é dar lugar ao diabo e abrir caminho para terríveis pecados. Efésios capítulo 4, versículo 27. A ira, portanto, é uma experiência emocional que deve ser repelida e jamais cultivada. Acompanhe comigo no versículo 27. Diz assim: não deis lugar ao diabo. Como lemos na referência, a implicação disso é devastadora e sem margem para interpretação. Quando você cultiva a ira, você abre literalmente uma porta para a influência demoníaca em sua vida. A ira prolongada se torna amargura, e a amargura se torna ressentimento, e o ressentimento o torna vulnerável ao pecado ainda maior. Caim é o exemplo perfeito. Permitiu que a raiva se enraizasse e terminou cometendo homicídio. A ira, portanto, não é apenas uma emoção incômoda que você deve tolerar.
É uma experiência emocional que deve ser repelida ativamente e jamais cultivada. Você não pode permitir que ela resida em seu coração. Não pode negociar com ela. Não pode esperar passar. Deve confrontá-la, processá-la, resolvê-la e deixá-la ir antes que o sol se ponha. Sua paz espiritual e sua segurança espiritual dependem disso. Agora procure deixar claro para os seus alunos que cada dia que você permite que a ira permaneça é um dia que você dá ao inimigo acesso à sua vida. Resolva os conflitos rapidamente, antes que a noite chegue. Em Efésios capítulo 4, versículo 31, Paulo diz que devemos nos livrar de toda amargura, ira e cólera. Assim, admite-se a ira como emoção, mas não como sentimento. Paulo nos orienta de forma direta e prática. Longe de vós, toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia e, bem assim, toda malícia. Ele reconhece que a ira pode acontecer como emoção, mas deixa claro que não pode se tornar permanente em sua vida. A verdadeira meta é se livrar de toda forma de raiva cultivada ou guardada no coração, seja como amargura duradoura, ira explosiva ou cólera destrutiva. Ao admitir a ira como reação instantânea, Paulo nos chama à responsabilidade de não permitir que ela se transforme em sentimento e venha a corroer nossa vida interior e nossos relacionamentos. Não basta tolerar a raiva, é necessário eliminá-la completamente, seguindo o exemplo de perdão e compaixão que Deus manifesta por nós em Cristo. Agora procure explicar para os seus alunos que sentir ira pode ser inevitável, mas mantê-la como sentimento é uma escolha, e essa escolha precisa ser rejeitada à luz da palavra de Deus. O verdadeiro cristão não pode alimentar emoções ruins, como a ira. Colossenses capítulo 3, versículos 5 a 8. Dizer, eu sou assim mesmo, para justificar arroubos emocionais e permanecer neles, é negar a eficácia da obra de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 13, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Agora acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim, versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Como lemos na referência, Paulo é claro. O verdadeiro cristão não pode simplesmente alimentar emoções ruins e permanecer nelas. Em Colossenses 3, versículos 5 a 8, Paulo reforça essa verdade ao dizer, mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Ele está instruindo os crentes a mortificar, literalmente matar, essas práticas que pertencem à natureza antiga. E por que isso é possível? Porque em 2 Coríntios 5,17, a Escritura declara, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Dizer, eu sou assim mesmo, para justificar arroubos emocionais, é negar a eficácia da obra de Cristo. Você não é mais a mesma pessoa. A velha natureza foi crucificada. Permanecer em emoções destrutivas é rejeitar a transformação que Cristo operou em você. O poder do Espírito Santo habita em você para que você possa mortificar as obras da carne. Agora, procure deixar claro para os seus alunos que eu sou assim mesmo. Não é desculpa bíblica. Se você está em Cristo, você é nova criatura e tem o poder do Espírito para vencer emoções e sentimentos pecaminosos. Aqui concluímos o subtópico 2.1. Reação e decisão. Agora vamos dar início ao próximo. Emoção e pecado. Subtópico 2.2. O fato de uma emoção ser instintiva não retira de forma absoluta seu caráter pecaminoso. Raiva, inveja, tristeza e outras emoções reiteradas podem ser expressões de pecados enraizados no coração. Precisamos compreender uma verdade essencial e equilibrada sobre as emoções. Embora reconheçamos que muitas emoções sejam instintivas e involuntárias, isso não retira automaticamente seu caráter pecaminoso em todas as situações. Existe uma diferença crucial
entre sentir uma emoção pontual e alimentar emoções repetidas e enraizadas. Raiva constante, inveja persistente, tristeza crônica e outras emoções reiteradas não são simplesmente reações instintivas, são expressões de pecados profundamente enraizados no coração. Quando você experimenta as mesmas emoções negativas repetidamente, isso revela algo sobre o estado da sua alma. Jesus ensinou que da abundância do coração fala a boca. Da mesma forma, da abundância do coração emergem as emoções. Se você vive em raiva constante, o problema não é apenas a emoção, é o coração que a produz. Se a inveja é recorrente, há idolatria ou insegurança não resolvida. Se a tristeza se torna crônica, pode haver descrença ou falta de esperança em Deus. O padrão emocional revela o estado espiritual. Agora explique para os seus alunos que emoções recorrentes e persistentes não são apenas reações, são sintomas de problemas espirituais mais profundos que precisam ser confrontados e curados pela palavra e pelo Espírito. Uma pessoa orgulhosa, por exemplo, é muito suscetível a reações emocionais negativas, como ira, rejeição e outros comportamentos hostis às pessoas com quem convive. Como vimos, emoções instintivas reiteradas podem revelar pecados enraizados no coração. Para ilustrar isso de forma prática, considere o exemplo do orgulho. Uma pessoa orgulhosa é extremamente suscetível a reações emocionais negativas, ira constante, rejeição desproporcional, comportamentos hostis. O orgulho cria expectativas distorcidas. Você espera ser sempre reconhecido, exaltado, tratado de forma especial. Quando isso não acontece, e raramente acontece, a ira explode, a rejeição dói profundamente. O problema não são as emoções isoladas. O problema é o pecado do orgulho que as está produzindo continuamente. Enquanto o orgulho permanecer, as emoções negativas continuarão brotando. Por isso não basta gerenciar emoções. É preciso tratar a raiz. No próximo slide, veremos como identificar outros pecados enraizados, que geram padrões emocionais destrutivos e como a palavra confronta essas raízes. Agora, procure deixar claro para os seus alunos que, se você explode emocionalmente com frequência, o problema não é apenas a emoção, é o pecado enraizado no seu coração que precisa ser confrontado pela palavra. Nabal era um personagem assim, soberbo, mal-humorado e ingrato. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 10 e 11. Sua insensatez lhe custou a vida. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 36 ao 38. Agora acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim, versículo 10. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse, quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. 11. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água, e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosquiadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Como lemos na referência, Nabal era exatamente o tipo de personagem que ilustra perfeitamente o que acabamos de discutir. Ele era soberbo, mal-humorado, ingrato, um filho de Belial. Sua resposta a Davi foi brutal, hostil e desprezível. Esse não era um comportamento pontual. Era o padrão de sua vida. Seus próprios servos afirmavam, é um filho de Belial que não se pode falar com ele. O desfecho da história revela a seriedade disso. Em 1 Samuel 25, versículo 36 ao 38, vemos que após Abigail contar-lhe tudo o que havia acontecido, seu coração se amorteceu e ficou como pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Sua insensatez, alimentada pelo orgulho enraizado, lhe custou literalmente a vida. Esse é o perigo de permitir que pecados como orgulho, ingratidão e arrogância dominem seu coração. Eles não apenas geram emoções destrutivas, mas conduzem à ruína total. Agora, explique para os seus alunos que orgulho e arrogância não são apenas defeitos de personalidade,
São pecados mortais que geram padrões emocionais destrutivos e podem custar tudo, inclusive a vida. Um coração altivo é muito propenso a emoções negativas e sentimentos facciosos. Provérbios capítulo 13, versículo 10 e capítulo 21, versículo 24. Como Davi, devemos rogar a Deus que nos livre da soberba, para que ela não nos domine e leve a transgressões. Salmos capítulo 19, versículo 13. Agora acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim, versículo 10, da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. 24. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome, trata com indignação e soberba. Como lemos na referência, a Escritura confirma o que vimos em Nabal. Um coração altivo é extremamente propenso a emoções negativas e sentimentos facciosos. Provérbios 13, versículo 10 declara, da soberba só provém a contenda. E Provérbios 21, versículo 24 descreve, quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome, procede com indignação e arrogância. A soberba gera conflitos, ira, hostilidade constante. Mas como nos livrar disso? Davi nos mostra o caminho. Em Salmo 19, versículo 13, ele roga, também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Davi reconhecia que a soberba não é apenas um defeito, é porta para grandes transgressões. Por isso, clamava por proteção divina. Você precisa fazer o mesmo, rogar diariamente que Deus o guarde da soberba, antes que ela domine você e destrua sua vida. Agora deixe claro para os seus alunos que não basta reconhecer que o orgulho é pecado, você precisa clamar diariamente a Deus que o livre da soberba antes que ela domine você e o conduza a grandes transgressões. Aqui concluímos o subtópico 2.2, emoção e pecado. Agora vamos dar início ao próximo. O aspecto positivo das emoções. Subtópico 2.3. Mesmo desagradáveis, certas emoções nos trazem muitos benefícios. O medo é um exemplo. Quando sentimos esta emoção, o cérebro inicia um processo instantâneo de descarga de adrenalina, hormônio que põe o corpo em imediato movimento para luta ou fuga. Precisamos reconhecer uma verdade importante que desafia o pensamento comum. Nem todas as emoções negativas são ruins para nós. Sim, o medo é desagradável, mas ele nos traz benefícios reais. Quando você sente medo, seu cérebro inicia um processo instantâneo e elegante de defesa. A adrenalina é descarregada no corpo, ativando seus instintos primitivos de luta ou fuga. Seus sentidos se aguçam, sua respiração acelera, seus músculos se tensionam, tudo preparado para enfrentar ou escapar do perigo. Sem o medo, você seria ingenuamente vulnerável. Caminharia para situações mortais sem hesitação. O medo é um mecanismo de proteção dado por Deus, não uma fraqueza. No próximo slide, veremos como outras emoções consideradas negativas também possuem propósitos profundos e necessários. Agora procure deixar claro para os seus alunos que o medo não é inimigo, é um guardião que protege você do perigo. Aprender a respeitá-lo em vez de rejeitá-lo é sabedoria. Serve, portanto, como um ativador de nosso mecanismo de defesa. Sem essa emoção, o corpo ficaria inerte, sem ação, totalmente vulnerável. Agora vamos dar continuidade ao que vimos sobre o medo como mecanismo de proteção. Precisamos entender que ele não deve nos paralisar, deve nos orientar. Existe medo legítimo que nos protege de perigos reais e medo irracional que nos aprisiona. Um cristão deve discernir entre eles. O medo legítimo nos alerta sobre perigos reais. O medo irracional nos diz, você não consegue. A Bíblia ensina, não nos deu Deus espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Você sentirá medo, mas não pode deixar que ele domine suas decisões. Sinta o medo, reconheça sua mensagem,
mas responda com fé e ação sábia. Essa é a maturidade emocional que Deus deseja em você. Agora, procure explicar para os seus alunos que sentir medo é humano, mas deixar que controle você é desconfiança. Aprenda a ouvir sem ser escravo dele. Nossos afetos, portanto, podem ser direcionados para o bem ou para o mal. Foi tomado de uma justa indignação que Jesus expulsou os vendilhões do templo. Mateus capítulo 21, versículo 12. Muitas outras emoções o mestre expressou durante sua vida e ministério. Mateus capítulo 9, versículo 36, João capítulo 11, versículo 35 e 36 e Marcos capítulo 3, versículo 5. Nossos afetos, portanto, podem ser direcionados para o bem ou para o mal. Jesus Cristo é nosso modelo perfeito disso. Em Mateus 21, versículo 12, vemos que Jesus foi tomado de justa indignação e expulsou os vendilhões do templo. Sua raiva era santa, direcionada contra a profanação do sagrado. Mas o mestre também expressou compaixão profunda. Em Mateus 9, versículo 36, ao ver as multidões aflitas, como ovelhas sem pastor. Em João 11, versículo 35 e 36, Jesus chorou diante da morte de Lázaro. E em Marcos 3, versículo 5, olhou com indignação e tristeza para aqueles que endureciam seus corações. Jesus sentiu alegria, tristeza, raiva, compaixão, todas as emoções humanas. A diferença essencial é que ele as direcionava para a justiça, amor e verdade. Suas emoções nunca foram autosservidoras, eram sempre orientadas para o bem do próximo e a glória de Deus. Agora procure deixar claro para os seus alunos que emocionar-se não é fraqueza. Ser emocional sem propósito é. Jesus nos mostra como usar emoções em favor da justiça e do amor. Aqui concluímos o tópico 2, emoções, experiência e controle. Agora o nosso objetivo é o próximo tópico. Sentimentos guardados por Deus. Tópico 3. A falsa autonomia humana. Subtópico 3.1. Como em tantas outras áreas da vida, no aspecto das emoções e dos sentimentos, muitos têm preferido acreditar em sua própria capacidade. O mercado está cheio de conteúdos sobre inteligência emocional e gestão emocional. Reconhecemos que as emoções têm propósitos, mas a cultura oferece soluções vazias. O mercado está repleto de conteúdos sobre inteligência emocional e gestão emocional. Técnicas, estratégias, metodologias que prometem controle total sobre seus sentimentos. Livros best-sellers, cursos caros, aplicativos sofisticados, todos oferecendo fórmulas para dominar suas emoções através da própria capacidade humana. O problema é que essas abordagens tratam apenas os sintomas, não a raiz. Elas ensinam técnicas de respiração e autorregulação, mas ignoram a verdade fundamental. Sem Cristo, sem transformação de coração, você continua escravizado. No próximo slide, veremos por que a solução verdadeira vai muito além de gerenciamento emocional. Agora, explique para os seus alunos que técnicas emocionais podem ajudar, mas sem transformação espiritual, você apenas mascara o problema. São diversas as técnicas com as quais se promete o reconhecimento, a compreensão e o controle não somente das próprias emoções, mas também das dos outros. Essas técnicas se multiplicam e se sofisticam cada vez mais. Programas de treinamento corporativo prometem não apenas o reconhecimento e compreensão das próprias emoções, mas também o domínio das emoções alheias, manipulação disfarçada de empatia. Cursos ensinam leitura de microexpressões, inteligência social, persuasão emocional, tudo sob a promessa de melhor desempenho, relacionamentos e sucesso. Mas a Escritura nos alerta. Acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração transformado por Cristo é a verdadeira solução, não técnicas de manipulação emocional. Agora, deixe claro para os seus alunos que, cuidado com promessas de controle emocional sem transformação do coração.
Isso é apenas sofisticação do engano. Não podemos negar alguma eficácia de métodos coerentes de ajuda ao ser humano nesse tão complexo processo. Todavia, é enganoso e perigoso acreditar no fantástico controle que alguns mestres das emoções prometem. Precisamos ser justos. Não podemos negar que alguns métodos coerentes de ajuda trazem certa eficácia no processo de compreensão emocional. Técnicas de respiração realmente acalmam. Terapias podem ajudar a processar traumas. Conversas honestas curam feridas. Essas ferramentas têm valor. Todavia, é enganoso e perigoso acreditar no fantástico controle que alguns mestres das emoções prometem, aquele domínio total, permanente e transferível que transformaria você em uma pessoa imune a sentimentos destrutivos. Ninguém pode viver assim. Não importa quantos cursos faça. A verdade é que você sempre será vulnerável às emoções porque você é humano. A questão não é conseguir controle perfeito, mas ter um coração alinhado com Deus, que produz emoções sadias e respostas sábias. Agora, explique para os seus alunos que aceite ajuda onde ela existe, mas não busque o mito do controle perfeito. Busque transformação de coração. Não raro se surpreendem com seus próprios fracassos, na inglória empreitada de serem emocionalmente invencíveis. Jeremias capítulo 17, versículos 5 e 9. Acompanhe comigo no versículo 5. Diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Como lemos na referência, a palavra de Deus expõe a verdade que a cultura nega. O coração humano é enganoso demais para confiar nele mesmo. Aqueles que acreditam que podem dominar completamente suas emoções através da própria sabedoria acabam descobrindo na derrota que construíram sobre areia. O problema é que confiar na capacidade humana para salvar a si mesmo é maldição garantida. Você precisa de algo, ou melhor, de alguém, fora de si mesmo. Somente Deus pode transformar o coração que nos engana constantemente. Sem essa transformação, toda técnica emocional é apenas remendo em roupa velha. Agora, procure deixar claro para os seus alunos que quem confia na própria capacidade emocional acaba maldito e decepcionado. Somente a dependência de Deus traz verdadeira vitória. Aqui concluímos o subtópico 3.1, a falsa autonomia humana. Agora vamos dar início ao próximo. Obediência, humildade e oração. Subtópico 3.2. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, Paulo se refere ao processo sobrenatural de guarda de nossos corações e sentimentos, que ocorre através da paz de Deus, que excede todo o entendimento. Chegamos agora ao cerne da solução. A transformação emocional não vem de técnicas ou autocontrole, vem de um processo sobrenatural. Em Filipenses 4, versículo 7, Paulo nos revela uma verdade extraordinária. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo Jesus. Note a palavra guardar. Não é você conquistando paz, mas a paz de Deus guardando você. É passivo e ativo simultaneamente. Você se entrega e Deus protege. Essa paz não é emocional frágil que desaparece com as circunstâncias. É sobrenatural, que excede todo entendimento racional. Quando você vive em paz genuína com Deus, seus sentimentos e emoções são naturalmente guardados, redirecionados, transformados. Não é controle, é proteção divina. Agora, procure deixar claro para os seus alunos que verdadeira estabilidade emocional não vem do seu esforço, vem da paz sobrenatural de Deus guardando o seu coração. Mas isso somente acontece quando vivemos em abnegação, obediência e humildade, no modelo de Cristo, Filipenses capítulo 2, versículo 3 ao 8. Dando continuidade,
precisamos entender que essa guarda sobrenatural de Deus sobre nossas emoções não é automática. Em Filipenses 2:3-8, Paulo nos instrui: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. E apresenta Cristo como o modelo perfeito dessa abnegação. Ele esvaziou a si mesmo, não buscou seus próprios interesses, renunciou à sua glória e tornou-se obediente até a morte. Essa é a abnegação verdadeira. Quando você vive assim, morrendo para seus desejos egoístas, obedecendo a Deus mesmo quando dói, servindo com humildade genuína, então a paz de Deus começa a guardar seu coração. Você não está mais dominado pelas emoções, porque sua vida não está mais centrada em si mesmo. Agora, explique para os seus alunos que a paz de Deus guardando suas emoções é resultado direto de uma vida de abnegação, obediência e humildade. O apóstolo exorta os crentes de Filipos a terem o mesmo amor, o mesmo ânimo e o mesmo sentimento, renunciando os interesses pessoais. Filipenses capítulo 2, versículo 2-4. Agora vamos dar continuidade ao slide anterior. Paulo vai ainda mais além nessa exortação às emoções e sentimentos transformados. Em Filipenses 2, versículo 2-4, o apóstolo exorta os crentes de Filipos de forma direta: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. E mais importante, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Isso vai contra todo instinto humano natural. Renunciar aos interesses pessoais, priorizar o bem do outro, pensar coletivamente em vez de egoisticamente, essa é a transformação que Cristo demanda. Quando você faz isso genuinamente, suas emoções deixam de ser egocêntricas e se tornam compassivas. A ira deixa de ser por afrontas pessoais e se torna indignação justa contra o mal. Agora deixe claro para os seus alunos que emoções transformadas começam quando você renuncia a defender seus próprios interesses e passa a se importar genuinamente com os outros. Quando há esta disposição interior e uma permanente confiança no cuidado divino, demonstrada através de orações e súplicas e um coração agradecido, cumpre-se o que o apóstolo Paulo anuncia no versículo 7. A paz de Deus guarda nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Quando essa disposição interior de abnegação se combina com uma permanente confiança no cuidado divino demonstrada através de orações e súplicas com um coração agradecido, então cumpre-se o que Paulo anuncia neste slide em Filipenses 4, versículo 7. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo Jesus. Essa paz não é uma emoção frágil. É uma realidade sobrenatural que protege você de dentro para fora. Seus sentimentos deixam de ser escravizados pelas circunstâncias do momento e passam a ser guardados pela paz eterna de Deus. Agora, procure deixar claro para os seus alunos que a paz de Deus guardando suas emoções não é luxo espiritual. É a promessa cumprida para aqueles que confiam e agradecem em tudo. Chegamos ao final de mais uma lição. Agora vamos para a conclusão. Não somos nós, com nossa própria capacidade, que dominaremos nossas emoções e sentimentos, mas sim o próprio Deus, se vivermos em humildade e fé sob o domínio do Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Nossa próxima lição será a de número 9, com o tema Vontade, o que move o ser humano. Professor, se este vídeo te ajudou e tirou suas dúvidas fazendo você se sentir mais seguro para ministrar, não esqueça de apoiar nosso canal. Deixe seu like, comente, inscreva-se e ative as notificações para não perder as próximas lições. Que o Senhor o use com ousadia e sabedoria ao ministrar essa lição, guiando suas palavras e abrindo o entendimento de seus alunos. Em nome de Jesus.